nossa última música, né? Para a gente continuar mentalizando Jesus, sentindo a sua presença e buscando inspiração para a nossa reflexão nessa noite de hoje, né? Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina os teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Barba tão branquinha, ó Papai Noel, ilumina os teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, receba as nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, receba nossa prece e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. De Jesus. Nossa gratidão pela sua ajuda. Prazer falar com você. Que Deus te abençoe e continue te abençoando, te envolvendo em muita sabedoria, paz, abençoando a sua família, o seu trabalho, as pessoas ligadas ao seu coração, que esteja sempre disposto a nos auxiliar. Obrigado pela oportunidade. Estamos aí mais uma vez. É assim, nós continuamos buscando a presença da espiritualidade amiga, do Dr. Bezerra de Menezes, que evocamos por meio da música. Vamos, por intermédio dele, glorificar a Deus, louvar o seu nome, agradecer pelas bênçãos que temos recebido, pelo dia de hoje, pela graça do Grupo Espírita Mensageiros da Luz, nas nossas vidas, pela presença do nosso querido Heber, que vem nos trazer o seu conhecimento à luz da doutrina espírita. E ao lado do louvor e do agradecimento, com muita humildade, continuemos buscando a presença dos amigos espirituais de Dr. Bezerra de Menezes, para suplicar a ele que, por acréscimo de misericórdia, interceda por nós junto ao nosso Mestre Jesus, para que ele continue nos abençoando, nos fortalecendo na sabedoria, na humildade e na fé, nos fazendo espíritas, divulgadores da doutrina, pela nossa ação, pelo amor que tivemos nos nossos corações.
Bênçãos pedimos para os aflitos da terra, pelas condições climáticas, por toda a violência, por todos acometidos pelo Covid-19, os que não conseguiram atendimento médico, medicamento, para os espíritos que estão retornaram no plano espiritual, vitimados por esta enfermidade, todos ligados à área da saúde, as nossas autoridades também sejam muito abençoadas, os que estão nas ruas nas mais diferentes situações, que ampare o movimento espírita, abençoe as nossas famílias, as nossas crianças e os nossos jovens, dando a todos eles a dignidade da vida através do estudo, do trabalho, da religião, livrando dos vícios, da indolência, das más companhias encarnadas e desencarnadas. Você que nos assiste, que Deus te abençoe e te envolva em muita paz. Que envolva também o nosso palestrante desta noite, nosso querido Weber, que ele seja envolvido na sabedoria da misericórdia divina. Com essas colocações, com essa prece, nós já passamos a palavra para o Weber, para as colocações dele, à luz da doutrina espírita. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Amém. Bom, pessoal, boa noite, mais uma vez, os que estão me ouvindo agora, né? Antes eu fiz aí a harmonização musical, e nós aproveitamos o ensejo sempre para render graças a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dele, ainda virtualmente, em função da pandemia, que ainda não está assim no seu final, mas temos as alvissareiras notícias de vacinas que chegam a todo dia, a todo momento, a todo instante. Vamos acompanhar essa leitura aí, quem quiser anotar, para depois fazer uma leitura em casa, está narrada por Mateus 18, 23, 35. Essa é uma parábola que sempre me marcou muito, me recordo da tia Nizinha, lá no Centro Jesus de Nazaré, há muitos anos atrás, né? Ela gostava de contar essa parábola, ela sempre me marcou, sempre achei ela muito expressiva e muito elucidativa. Vamos a ela. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que lhe deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Vejam como essa parábola é expressiva. Vejam como ali Jesus, naquela sabedoria singular que sempre o marcou, que sempre o distinguiu, e para falar de verdades profundas, se valia de parábolas, de histórias simples, aparentemente pueris, simplórias até, mas que encerravam um fundo moral extraordinário. Então Jesus, ele se valia de situações do cotidiano, situações comuns, corriqueiras, né, para ensinar a profundidade da sua mensagem. Eu sempre reafirmo isso, imaginando Jesus, né, o verbo que se fez carne, um governador de mundo, um co-criador de mundos, um espírito puro há bilhões de anos, ter que ensinar, que lecionar para uma sala de espíritos muito retrógrados ainda, muito atrasados, muito simples como nós, né?
e ter que se fazer compreender como ele deveria adequar a sua linguagem à compreensão daqueles que o ouviam. A sua erudição superior espiritualizada não seria compreendida se ele não trouxesse a sua mensagem sublime para situações do cotidiano. E ele fez isso. Porque naquela época as pessoas tinham senhores e tinham também, embora servos, tinham servos inferiores a ele, né? Então a pessoa tinha um senhor e tinha ele próprio que era um servo, a posição de senhor em relação a outros que estavam na estratificação social abaixo dele. E fica claro quando então Jesus coloca, né? Eu acho maravilhoso Jesus assim, aquele servo devia 10.000 talentos, 10.000 talentos, e ele não tinha como pagar. E como ele não tinha como pagar, e quando ele revelou isso para o seu Senhor, né, nas parábolas, o Senhor seria a representação de Deus. Ora, Jesus usava Senhor, Rei, não é? Chefe de família, para representar Deus. Então, o Senhor falou, então, já que você não pode me pagar, eu vou mandar vender você, sua mulher, seus filhos, o seu patrimônio, tudo. Vocês vão virar escravos, isso era comum à época. As pessoas se tornavam escravos por dívida, para que você possa me pagar. E, evidentemente, esse servo ficou assombrado com aquela notícia e prostra-se diante daquele senhor pedindo clemência, misericórdia. Desse um tempo que ele ia dar um jeito de pagar, mas ele não queria se tornar escravo, nem a sua mulher, nem seus filhos, nem sua casa, nem seu patrimônio, não. E tocado de compaixão e misericórdia, o Senhor resolve, então, dar uma oportunidade, perdoar aquele servo que lhe devia 10.000 talentos e não podia pagar. Imediatamente, aquele homem ficou tão aliviado, tão feliz. Nossa, me livrei de uma situação terrível, de ser escravo, de perder minha família e meu patrimônio. E ele sai. Quando ele sai, ele dá de cara com alguém que estava na estratificação social abaixo dele e que fez a mesma súplica. Só que esse devia apenas 100 dinheiros, não era nem 10.000 talentos. Eram 100 dinheiros, algo como se fossem centavos dos talentos que ele devia. Mas mesmo assim, aquele homem era tão pobre que ele não podia pagar. Mas ele fez o mesmo pedido. Me dá um tempo que eu vou pagar. E não, de forma nenhuma. Aquele que havia sido perdoado, aqui naquele momento, naquele instante, de um valor muito maior, ele não teve compaixão e misericórdia para com o outro. E já o entregou para as pessoas que deveriam puni-lo pela sua não condição de pagar e até encarcerando-o, levando-o à prisão. Aquela atitude egoísta daquele homem que acabava de ser perdoado gerou um descontentamento dos demais conservos lá daquele que ele havia punido. E eles foram falar lá para o chefe maior, né? Para o Senhor de todos. É como se alguém fosse falar para Deus. É uma linguagem pueril. É claro que Deus vê e sabe tudo. Mas, de alguma forma, chegou aquele senhor, aquela notícia. E quando ele soube, ele mandou chamar de volta o servo que ele havia perdoado 10.000 talentos e disse, mas vem cá, eu acabei de perdoar você e você não fez o mesmo para com quem lhe devia, muito menos. Não seria razoável e justo que você também desse a ele o mesmo tratamento que eu lhe dei? Pois bem, então agora você vai ser colocado na prisão, de lá você não vai sair enquanto não resgatar o último centavo, ou seja, impôs a ele uma punição pelo seu gesto de falta de amor, de compreensão. Quer dizer, ele pleiteou o perdão, mas não soube dar o mesmo perdão a quem lhe devia. E essas palavras são fortes, elas encerram assim, uma situação que para nós fica pesada, imaginar que Deus ia ser tão assim rigoroso, né? Ainda mais que conclui o evangelista Mateus dizendo, assim vos fará também meu Pai Celestial. Jesus teria dito isso, né? Se de coração não perdoardes cada um as suas ofensas. Então Jesus usava às vezes de expressões mais duras, mais firmes, mas nós sabemos que perfeitamente isso apenas era uma linguagem acessível e compreensível para aquela multidão que estava ali para ouvir Jesus. Eles não tinham a condição psicológica, emocional, intelectual, de evolução espiritual para compreender algo que não fosse mais ou menos nesta linha. Mas a grande mensagem desta parábola é que o perdão é algo necessário na nossa vida. Pois bem, nós ouvimos e aprendemos no Espiritismo
que o perdão é algo fantástico, é indispensável, que nós não podemos prescindir do perdão. E é muito comum também nós fazemos referência a outra passagem, quando Jesus é indagado, né, se ele deveria perdoar, por Pedro, né, se ele deveria perdoar 7 vezes até quem houvesse praticado mal contra ele, quem houvesse o ofendido, e a resposta é de todo sabida, não 7, mas 70 vezes 7, ou seja, não tem limite. Mas um ponto importante a ser observado aí, meus irmãos, é como a pergunta é feita: quantas vezes eu vou perdoar aquele que me ofender? A nossa pergunta, ali representada na pergunta de Pedro, significa o seguinte: eu sempre vejo a minha condição, a minha pessoa, como alguém a ser ofendido. E normalmente não nos vemos como ofensores. É como se o perdão fosse algo que somente eu posso ofertar, ou que somente eu devo aprender como ofertar. Quando, na verdade, meus irmãos, nós somos carecedores desse mesmo perdão e dessa mesma misericórdia a todo momento, a todo instante. Mas a nossa forma de encarar o mundo é assim: eu sou vítima, né? Que, aliás, é um problema sério. Vitimização é uma coisa terrível, que dá assunto para outra palestra, um outro dia. Mas, de passagem aqui, né, a gente sempre leva para o lado da vitimização. Eu sou a vítima, eu vou ser atacado, eu vou ser ofendido, e eu deverei oferecer o meu perdão. E aí eu pergunto ao mestre: mestre, quantas vezes eu vou ter que perdoar aquele que houver pecado contra mim? E a pergunta não é: mestre, quantas vezes eu vou merecer o teu perdão por ter pecado contra meu irmão? Então, a pergunta de Pedro é emblemática e já revela quem somos nós. Nós somos aqueles que nos imaginamos vítimas e as demais pessoas são os nossos algozes. Quando muitas das vezes nós também somos algozes. Nós temos as nossas vítimas e também precisamos do perdão. Essa palavra perdão, né, ela vem lá do latim perdonare, que tem o prefixo per, que pode ser entendido como total, completo, amplo, né? E donare, que é doar, de doação, donare, a raiz é a mesma, entregar, dar, doar. Então, seria, num sentido etimológico da palavra, o perdão seria um total e completo, uma total e completa doação, uma total e completa entrega, uma total e completa dar algo de si para o outro. E é sempre bom lembrar de Valdo, que diz que o mais importante não é dar, mas é dar-se. E dar é importante, né? Entregar algo que nós temos a posse, estamos possuindo temporariamente, porque tudo aqui é transitório. Dar isso para um outro é um gesto de nobreza, porque auxilia. Mas mais importante, diz Valdo, do que dar é dar-se. Então, dar de si é algo indispensável para o nosso equilíbrio psicológico, emocional e espiritual. E o perdão está nessa linha, de ir além, de dar algo mais, de entregar algo mais. No caso, seria a compreensão do que seja de fato o perdão. Primeiro, que nós carecemos de receber o perdão, tanto quanto nós imaginamos que devemos perdoar. E não nos portar como aquele servo infiel, né? Aquele servo que foi malvado, como o próprio Jesus o rotulou naquele momento, dizendo que ele quis ser perdoado, mas não quis perdoar de forma nenhuma. Então, nós temos que trabalhar nesta linha aí. Bom, o perdão, muitas vezes, ele é colocado, nos é ensinado como sendo esquecer a agressão que nós recebemos. Eu costumo dizer que, na verdade, perdoar não pode ter como sinônimo a palavra esquecer. Perdão é uma coisa, esquecimento é outra. Se eu esquecer, significa que aquela vivência, aquele aprendizado, ele foi perdido. Ora, tudo o que nós vivemos e experimentamos fica de forma indelével, impagável, né? Não tem como tirar da minha mente. Não tem como tirar do HD, do perispírito. Fica tudo registrado. Tudo o que nós experimentamos, tudo o que nós vivemos, tudo o que nós vivenciamos, de fato, não é? Fica registrado em nós. Então, não tem como eu imaginar que perdoar é esquecer. Até porque foi uma experiência vivida. E eu preciso dessa experiência para ir formando
a minha própria condição de evolução espiritual. Então, quando alguém me agride, perdoar não significa esquecer que um dia ele me agrediu. O perdoar significa não permitir que aquela agressão seja a determinante da minha condição de saúde mental, psicológica e espiritual. Porque esse é o grande problema da ofensa. Quando alguém me ofende, eu permito, e quando eu guardo o sentimento de mágoa, de ódio, de rancor e até mesmo de vingança, eu estou guardando aquele ato dele dentro de mim. O ato foi dele, sem dúvida nenhuma. Mas eu guardo dentro de mim. Eu trago para dentro do meu íntimo aquele ato. E esse é o grande problema. Na medida em que eu trago, cultivo e conservo, eu estou me adoecendo. Então eu permito que um terceiro, gente, me manipule. Ninguém gosta de ser manipulado, né? É muito comum as pessoas se rebelarem contra quem os pretende manipular. Isso acontece no recesso do próprio lar. A esposa não quer ser manipulada pelo marido, e com razão, e da mesma forma o marido não quer, não deseja ser manipulado pela esposa. Sequer os filhos hoje querem ser, como outrora eram, totalmente manipulados pelos pais. Porque nos exemplos dados, a esposa quer ter sua vida, quer ter a sua independência, a sua liberdade até de pensar, de agir, de reagir, como o marido também deseja, e os filhos também, né? Em épocas não tão distantes aí, o filho não tinha autonomia nem para pensar, nem para nada, ele era manipulado completamente pelos pais. Isso não era vantagem nenhuma, nós sabemos disso. Mas se eu não quero ser manipulado, e com razão, e com justiça, mas quando se diz respeito à ofensa que o outro faz a mim, eu permito essa manipulação na grande maioria das vezes. Como assim eu permito? Porque ele me agride com palavras, com gestos, né? Com expressão fisionômica, seja o que for, ele me agride, e aquilo me toca de uma maneira que eu fico desequilibrado e fico indignado e fico magoado e fico chateado com aquilo. Isso me torna uma pessoa totalmente vulnerável e uma pessoa que está em momento, naquele instante, de sofrimento. Por quê? Foi porque eu cultivei, eu assimilei, eu guardei e estou permitindo que o outro, que é quem fez a agressão, governe a minha vida. Então, as pessoas que se negam a perdoar, que cultivam o ódio, elas permitem que um fato externo as governe interiormente. Então, eu estou terceirizando a minha paz. Eu estou terceirizando o meu equilíbrio. Se todos forem bons, amáveis e generosos comigo, eu terei paz. Mas, se alguém for ácido, agressivo, né, comigo, eu não terei paz. E eu vou ficar sempre à mercê de outrem. Ficar à mercê de outrem é algo terrível, porque eu não governo o outro. O outro faz aquilo que quer, na hora que quer, da forma que quer. Isso chama-se livre-arbítrio. Se terá consequência ou não, e terá, a consequência sempre existe, é algo que diz respeito a ele. Então, a questão desse perdão está mais ligado a mim mesmo. Veja que eu não esqueço o que ele fez. Agora, como eu vou reagir diante do que ele fez, é que cabe a mim escolher. Então, a minha vida, os meus dias, a minha existência vai ser mais ou menos feliz no que diz respeito à atitude do outro, na medida em que eu vou decidir o que fazer com aquilo que o outro fez contra mim. Divaldo narra uma passagem interessante de uma mulher nascida no último ano dos anos 1800, em 1899, chamada Maria Modesta Cravo, em Uberaba, Minas Gerais. Era católica e acabou tendo uma mediunidade assim, muito ostensiva e convertida foi ao espiritismo. Uma mulher de nome na sociedade da época, uma dama da sociedade, que passou a ter várias manifestações mediúnicas e que certa vez recebeu um presente de uma amiga no seu aniversário
de uma amiga que, talvez inconformada com a sua mudança, né, de religião, o que que ela fez? Ela mandou um presente para ela, uma porcelana inglesa muito bonita, muito bem trabalhada, com um bilhete dizendo que estava mandando para ela o que ela merecia naquele momento, estava no interior daquela vasilha, daquela porcelana, rica porcelana inglesa. E ela ficou feliz quando recebeu o presente, e, evidentemente, pelo externo, né, do presente, pela caixa onde o presente estava encerrado, e esse cartão também. Quando ela abre, ela encontra ali dejetos humanos, né, resíduos do nosso metabolismo, da nossa alimentação, aquilo que não serviu para o organismo, então expelido como dejeto, foi o presente encaminhado. E aquela mulher revelou-se impassível diante daquela atitude grosseira, absurda de uma dita amiga, mas não falou nada, não respondeu nada. E um ano depois, no aniversário da mesma amiga que havia lhe enviado esse presente, ela, usando da mesma forma, a mesma embalagem, a mesma porcelana inglesa, ela devolveu um presente que a mulher, quando abre, ela acha ali pétalas de rosas dentro daquela mesma porcelana, com o bilhete de que ela havia encerrado, lançado o presente recebido um ano atrás no caule de uma roseira. E a natureza se incumbiu do resto. O que é dejeto humano, nós sabemos, serve como adubo. E adubou a roseira, que aquela mulher cultivava lá no seu jardim, de maneira que produziu rosas perfumadas, belíssimas rosas, e ela as colheu algumas e colocou dentro daquela porcelana e devolveu. Então, vejam, ela recebe dejetos e devolve rosas. Os dejetos enviados por aquela amiga, para aquela amiga não vai mudar. Ela sabe muito bem que ela enviou dejetos porque ela estava em uma situação de desequilíbrio. Ela deu o que ela tinha para dar, era aquilo. A representação do dejeto humano era o simbolismo dos seus sentimentos, da sua aura, do seu psique, do seu emocional. Mas aquela dama, aquela mulher, né, de nome já sugestivo, Maria Modesta, de uma modéstia muito grande, ela não ficou tocada de ódio e nem de qualquer sentimento inferior. Muito pelo contrário. Devolve rosas. Eu acho que é muito simbólica essa história narrada por Divaldo e cabe bem aqui dentro da nossa proposta na noite de hoje. O que o outro vai me oferecer é problema dele. Como eu vou reagir diante da oferta dada? Esse sim, é problema meu. É uma escolha minha, é uma escolha. Agora, nós temos dificuldade em perdoar, em assimilar bem essas agressões, o que revela o nosso estágio evolutivo. Então é fácil retribuir dejetos com rosas? É fácil? De forma nenhuma. Sobretudo para nós, não é? Para nós que somos extremamente vaidosos, personalistas, né? Somos extremamente orgulhosos, e os espíritos dão por acaso, disseram a Kardec, que a maior chaga da humanidade é o orgulho. É o grande mal a ser combatido. Não o orgulho do outro, mas o meu próprio orgulho. Porque nós fazemos um juízo de valor muito positivo a nosso respeito e muito negativo em relação no que diz respeito ao outro. Então, nós não assimilamos bem, não aceitamos bem isso, não. Nós temos essa dificuldade. Agora, o perdoar significa, como eu disse, não é esquecer, mas sim reagir com serenidade diante da agressão do outro. E essa tarefa é a mais difícil, porque sempre o nosso personalismo vai reagir e não nos deixar muito em paz e muito tranquilos. Então, quanto mais nós somos egoístas e orgulhosos, mais impacto produzirá em nós o desequilíbrio do outro. Por quê? Porque vai encontrar ressonância em nós. Quando alguém nos oferece dejetos humanos, aquilo nos ofende porque temos muito desses dejetos na nossa alma. Nós somos pessoas que ainda temos muita autopiedade, autocomiseração. A gente quer ser vitimizado, a gente quer ser um coitado. E isso é péssimo.
Porque aí a gente fica sempre lamentando, lamuriando. Somos ainda aquela pessoa que alguém por educação pergunta: como é que você está, meu amigo? Ah, eu estou muito mal. E aí começa. Soltamos um rosário de lamentações. Minha cabeça dói, meus ossos estão doendo, eu estou com náusea, eu estou tonto, eu estou isso, eu estou aquilo. Ah, minha casa está em desequilíbrio, meu emprego não vai bem. Ninguém pergunta como você vai para ouvir isso, não. A gente pergunta por uma educação, para ter uma conversa natural, normal, social. É para, no máximo, assim, não estou muito bem não, mas estou melhorando. Agora, para deitar um rosário de lamentação, não é para isso. Mas a gente, às vezes, gosta disso, né? A gente tem pessoas que ficam nesse: eu estou tão triste, estou tão magoada, estou tão ferida, estou tão ofendido, e tá mesmo, né? Porque aí, quando a medida que ele vai falando, o rosto revela o desequilíbrio, e cada vez mais para baixo, né? Agora, sentido contrário, positivismo, alegria, esperança de dias melhores, que sempre haverão de existir, muda completamente o enfoque da nossa vida. Então, guardar essa mágoa, permitir que o outro me governe, é um péssimo negócio. Então, perdoar o pai, a mãe, o irmão, o amigo, o chefe, o desconhecido da rua, é um bom negócio para nós. É para nós. Porque se o outro me ofendeu, se eu falar que eu perdoo ele, na verdade eu não estou libertando ele. Porque mesmo que eu diga a ele que eu perdoei, e mesmo que seja verdadeiro o meu perdão, isso não o liberta. Ninguém se aprisiona, ninguém aprisiona o outro, ninguém liberta o outro. Quando se fala de psicologia mesmo, cada um se aprisiona, cada um se liberta. A chave de me aprisionar eu tenho para abrir a cela e me colocar lá dentro. A chave para sair da cela também é minha, ela está na minha mão. O outro pode até sentir-se um pouco aliviado, porque eu não estou com aquele ódio dele. Mas enquanto ele não se perdoar, enquanto ele não compreender que o auto-perdão também é fundamental, ele vai ficar preso, mesmo que eu, o ofendido, tenha dito a ele que eu estou perdoando. Então, o perdão, meus irmãos, é um exercício. Como tudo na vida é um exercício. As virtudes são conquistas. As virtudes não são encontradas no caminho, não. A gente conquista, a gente cava, a gente busca, a gente burila, a gente transforma. Então, quando perdoar é difícil, e eu tenho aquele ódio em mim, mas se eu me conscientizo intelectualmente da necessidade do perdão, eu não vou me deparar com ele como num passe de mágica, não. Primeiro vai haver o quê? O exercício, a repetição, mesmo com a luta para superar, mas eu enfrento, porque na razão eu sei que aquilo é bom para mim. Com o tempo vem o hábito, e eu costumo tanto repetir aquilo que vira hábito, ainda numa fase embrionária das atitudes naturais que os espíritos puros têm. Nós estamos na fase do exercício, na luta contra. Perdoar me incomoda, porque confronta a mim mesmo, o meu orgulho, a minha vaidade, a minha soberba, o meu personalismo. E se confronta, eu tenho dificuldade de vencer, dificuldade enorme, mas no outro caminho. Imaginar que nós vamos amanhecer assim: agora sim eu sou uma pessoa que pode me ofender, que eu perdoo facilmente. E isso não é tarefa que não é conquista ao acaso, não, que um presente, um dom. Não é dom de Deus. Perdoar não é um dom de Deus. Perdoar é algo digno de Deus, mas não é um dom que Deus dá a uns e não dá a outros, não. O perdão, aprender a perdoar, é conquista individual, é conquista pessoal, é conquista diária, é luta do cotidiano mesmo. E oportunidades não nos faltam, até porque a gente é muito personalista e a todo momento achar que alguém nos ofendeu. Tudo bem, ainda que esteja achando isso, vamos para o exercício? Exercício de não desejar o mal, exercício de não revidar, exercício de não vingar de forma nenhuma. É um péssimo negócio. Se quer pensar em negócio, então é um péssimo negócio. Bom, com o tempo isso vira um hábito. Os hábitos são adquiridos também, bons e maus hábitos, mas esse é um hábito positivo, vira hábito. E com o tempo, meus irmãos, isso vira algo assim espontâneo, natural. Porque, venhamos e convenhamos, perdoar para o ser humano médio da nossa condição evolutiva não é algo natural. O natural nosso ainda, até pelo nosso atavismo, pelo nosso primitivismo, ainda até por hormônios que estão regendo e governando o nosso corpo, o nosso instinto é de vingança, o nosso instinto é de não perdoar.
Por isso que a gente tem que exercitar para perdoar, para adquirir o hábito do perdão, para que o perdão, no terceiro momento, seja um hábito, assim, natural, espontâneo na minha vida ou na nossa vida. Por enquanto, de fato, não é. Nosso primeiro instinto é o da vingança, é o da retribuição. Então, nós vamos chegar naquele ponto final, onde estão os espíritos puros, como Jesus. Jesus é o paradigma para a humanidade, Jesus. Os espíritos falaram isso para Kardec. Guia e modelo da humanidade é Jesus. Não quer errar, não quer fazer uma aposta errada, nunca aposte todas as fichas em Jesus. Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele próprio falou. Ele se autoproclamou, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Pronto. Esse é o modelo absoluto. Então, espíritos como Jesus, da natureza de Jesus, eles são espíritos que já sublimaram todas essas etapas. Eles já sublimaram a fase do exercício, a fase do hábito, a fase de ser natural, compreender a agressão do outro, porque eles já são aqueles espíritos que nem mais precisam perdoar. Espíritos puros não perdoam. Por quê? Porque não se ofendem. A gente está na fase inicial, tá vendo? A gente tem que trabalhar com algo que nos consome, porque é o personalismo que é ferido. É o orgulho que é atingido. Então a gente tem que trabalhar para amortecer o sentimento da vingança. O espírito puro, ele não se ofende, logo ele não perdoa. Ele não tem o que perdoar. Perdoar é algo quando existe. O perdão pressupõe, por quê? Primeiro, uma ofensa. Perdoar de quê? Daquela ofensa, mas eu nem vi. E quando eu digo nem vi, não sou eu, não. Um espírito puro vai dizer isso, mas eu nem notei. Ele esqueceu? Não, ele não esqueceu. Esquecimento para um corpo humano é doença. Uma pessoa começa a ter lapso de memória, tem que ir no médico. Está errado. O cérebro, em perfeito funcionamento, em perfeita condição, não esquece nada. Nada. Se está esquecendo, é doença. Então perdoar não é esquecer? Não, perdoar nós vimos. É não se deixar governar pelo negativismo da ação do outro. É sublimar isso. E o último estágio é nem se ofender. Esse é o ponto de chegada para o espírito realmente puro. Ele nem perdoa. Você começa uma palestra assim, os espíritos puros não perdoam, e fica calado um pouco. Aí as pessoas vão pensar, mas esse orador está doido. Como é que os espíritos puros não perdoam? Jesus mandou perdoar, aí o pessoal começa, né? Aí você porque eles não se ofendem. Aí o pessoal vai lá embaixo. Tá, entendi. Mas será que é isso mesmo? Me parece que sim. Me parece que sim. O espírito puro, ele nem, se ele não se ofende, não tem que perdoar. Porque o perdão não é para o outro. A gente viu, o perdão é para mim. É para mim tirar aquele sentimento ruim de mim. O espírito puro não tem sentimento ruim, não. A gente tem os nossos limites, não tem? A gente não tem os nossos limites? Temos os nossos limites. E para que testar o limite dos outros o tempo todo? Por que você vai ficar confrontando o outro te confrontar? Para tirar o pior que a gente tem? E olha, essa parte pior, ela está bem à flor da pele. A parte boa está lá no íntimo. A gente tem. Em essência, somos luz. Mas está lá dentro do nosso... É como uma cebola, tem várias cascas, várias camadas. A camada de fora é bateu, levou. A nossa cebola ainda tem muita coisa para descascar, para ir lá no centro dela. As virtudes mais profundas estão lá. Mas para chegar lá, você tem que ir tirando essas cascas periféricas. E quando alguém me confronta, a primeira casca que está ali é ódio, revolta, vingança, sentimento negativo, esse tipo de coisa. Então, para que confrontar o outro? Para que o outro me confrontar? Quando isso acontece, vamos trabalhar no plano da razão a necessidade do perdoar, do compreender. Lá no íntimo, tem aquilo que é a nossa essência, o nosso maior tesouro, que é a nossa imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança das virtudes, elas existem. Elas têm que ser desenvolvidas, está latente, tem que sair, tem que eclodir, tem que, como a semente, tem que se expandir para formar uma árvore, a árvore do bem, do amor, da paz, do equilíbrio. É tudo isso aí que nós precisamos trabalhar. Então, por enquanto, nos exercitamos para perdoar, para que um dia nem tenhamos essa necessidade. Seremos felizes agora na medida em que perdoarmos, porque não vamos perder o nosso dia magoados, tristes,
Ah, eu tô tão decepcionado com fulano, tô tão magoado. Ô, coitadinho, né? Tadinho. Tadinho dele, tá triste, tá chorando. Oh, meu Deus. Coitado. Queremos ser esse coitado por quanto tempo ainda? O triste, o choroso, o deprimido não nos favorece em nada. Por outro lado, se eu olhar a ofensa como sendo uma doença do outro, como Jesus deu testemunho máximo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse é o exemplo do perdão. Eu estou vendo, Pai. Será que Jesus não viu ele ser furado do lado, ele colocar o fel na boca dele, o vinagre? Ele viu. Ele esqueceu aquilo? Não. Aquilo governou a sua ação? Não. Ele olhou e falou, são crianças. E ninguém vai se vingar de criança, que quebra, se eu for doente, se eu for desequilibrado. Um filho quebra um objeto dentro de casa, infelizmente tem pai que faz isso, espanta o filho até a morte, mas é um desequilíbrio. Um pai razoavelmente equilibrado, e quando estiver mais ou menos feliz, ele vai rir, vai corrigir, mas sem ódio e tal. Assim somos nós. Jesus, o grande mestre, ensinou, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Por enquanto, meus irmãos, não guardemos ódio. Exercitemos para perdoar, para que se torne um hábito, para que se torne natural o nosso agir. E um dia chegaremos lá. Não vamos perdoar, porque não seremos ofendidos. Veremos tudo com olhos de amor, de compreensão e de luz. Que Jesus ampare e nos proteja até lá. Sempre. Amém. Nossa gratidão pela sua ajuda. Sabe que... Nossa gratidão pela sua ajuda. Sabe que a cebola, presta atenção, as primeiras cascas são escuras, é meio arroxeada. A de dentro, a última, ela é quase translúcida. Então, quer dizer, a hora que vai tirando, vai ficando translúcido, mas para chegar no translúcido, haja casca para tirar, né? E já que fez o paralelo, Márcia, e para tirar a casca de cebola, normalmente a gente chora, né? Normalmente provoca. Chora. Então, quer dizer que é um trabalho que também acho que assim, a metáfora serve aí também. Vê aqui. Então, você vai tirando casca, vai chorando, vai clareando, vai melhorando. Porque mudar exige lágrimas, exige sacrifício, né? Mas tudo que é bom é difícil mesmo. De fato. A prece para nós, por favor. Vamos fazer, então. Então, agradecemos a Jesus, mais uma vez, a oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos, mais uma vez, ainda que virtualmente, e na expectativa, mestre, de quem sabe possamos comemorar o seu Natal nas nossas casas espíritas, nas igrejas das mais variadas crenças, que o governo consiga cumprir aquilo que planeja, e em dezembro já estejamos de volta nos nossos templos, não nos esquecendo de que a pandemia nos ensinou que mais importante até do que o templo onde todos nos reunimos é o templo interior, é o templo dos lares, porque cada casa se transformou numa igreja. Essa é a grande mensagem também dessa pandemia. Gratidão por tudo, Senhor, força para continuarmos a nossa luta, luz para todos aqueles que sofrem, que padecem nesse momento de pandemia, aos que retornaram ao mundo espiritual, que eles compreendam quanto antes a sua real condição e possam continuar crescendo e progredindo, os familiares que ficaram, que eles sejam confortados, aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, nos quartos, que se recuperem, voltem para as suas famílias, para as suas vidas, com um novo olhar, com um novo sentimento. Que a tua paz nos envolva e nos proteja, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe, Deus lhe pague, até o próximo mês, se Deus quiser. Muita paz. Um abraço a todos. Agora nós teremos a nossa companheira Vera, que vai trazer a mensagem, a leitura da mensagem. Muita paz. Meu nome é Vera Lúcia Arantes, sou trabalhadora voluntária do Grupo Espírita Mensageiros da Luz e hoje trago do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 15, Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste,
a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida e brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal basta, frequentemente, a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo, possa-se dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. Paulo, Apóstolo, Paris, 1860. Paz a todos os corações.